Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, com grande alegria, hoje estamos vivendo o Sábado Santo, conhecido também como Sábado de Aleluia. Então, de uma maneira direta, não teremos a meditação do Evangelho em si, porque a liturgia de hoje ela é uma continuação da que começou na Quinta-feira Santa. É uma missa só que se encerra hoje e é uma sequência litúrgica, né? Também hoje será deixado o Evangelho aqui, para que você possa meditar de certa maneira. Mas hoje vamos meditar em especial o que estamos vivendo, ou melhor, o que meditar no dia de hoje. Porque quinta-feira meditamos a agonia de Jesus, a sua entrega na Eucaristia, o seu serviço e exemplo no lava-pés. Ontem meditamos a paixão dolorosíssima de Cristo, suas dores, suas penas e o seu amor por nós. Mas e hoje que Jesus está sepultado? O que meditar? Hoje é mais um dia em que a igreja não celebra a missa, em lugar nenhum, somente a da vigília. Então, o que meditar no dia de hoje? Se Jesus está morto, né? A igreja, de certa maneira, é dispersa por conta dos discípulos. Mas tem dois pontos muito interessantes para meditarmos. O primeiro é a descida de Jesus à mansão dos mortos. Mas o que é a mansão dos mortos? Todos os justos, meus irmãos, todos aqueles que, ou seja, né, que viveram em estado de graça, viveram observando os mandamentos de Deus, né, na lei, iam para este lugar chamado a mansão dos mortos esperar a vinda do Messias, que justamente com a sua cruz abriria as portas do reino dos céus para eles poderem entrar. Então, de certa forma, né, como dizem os teólogos, dormiam, né, ou esperavam a vinda do Messias que iria os levar até o céu, né? Pessoas também falam dos infernos, né? Mas é o nome mais comum e que nos faz compreender melhor a mansão dos mortos, né? Pois eram pessoas que não estavam condenadas, mas sim que estavam esperando o Messias para que eles abrissem a porta do reino dos céus. E quando Jesus morre, meus irmãos, ele é sepultado, ele desce à mansão dos mortos e permanece todo o dia de hoje nesta mansão dos mortos até a sua ressurreição. E há um autor de uma antiga homilia da igreja, né? Isso está na segunda leitura do ofício das leituras do dia de hoje, que diz que a primeira pessoa que Jesus foi atrás foi Adão, nosso primeiro pai. Sim, Adão está no céu, meus irmãos, apesar do seu pecado, foi o primeiro ser humano. O primeiro ser humano em que também Jesus o vai resgatar, por dar início também a toda a criação. E também porque Cristo é o novo Adão. Há muitas semelhanças em Adão e em Jesus, pois do lado de Adão nasce a sua mulher, Eva. Do lado de Cristo, aberto na cruz, nasce a sua esposa, que é a igreja. Pelo primeiro Adão, acho que se não me falha a memória, São João Crisóstomo fala, de que pelo primeiro Adão o pecado entra no mundo, mas pelo novo Adão, quem entra é a salvação. Também São Paulo nos afirma que por um só homem entrou a condenação para todo o gênero humano, como também por um só homem que é Cristo foi dada a redenção para todos os homens. Então, meus irmãos, é isso que também meditamos. Jesus que desce à mansão dos mortos para resgatar os cativos que lá esperavam, né? Estavam à sombra da morte. É o que Jesus faz, resgatar a estes que o esperavam na mansão dos mortos. E meditar uma figura lindíssima no dia de hoje, que nos é convidado. A Maria Santíssima. Maria que foi corajosamente ficar aos pés da cruz durante toda a paixão de seu filho. E que, enquanto todos os discípulos, meus irmãos, pois até mesmo João, que estava na cruz, que também permaneceu lá, teve sua fé abalada, né, porque Jesus tinha morto. Porque os discípulos, por mais que conheciam a Jesus, ainda não tinham entendido
não entendiam o mistério da ressurreição que haveria de acontecer. Tanto é que quando é relatado por Maria Madalena que o sepulcro estava aberto, todos correram para lá ver. Mas Maria não, pois ela já sabia disso. Ela acreditava, ela tinha fé no Senhor e na sua promessa. Por isso que Maria, neste sábado, foi talvez a única. A igreja também acredita que foi a única a que acreditou, né? E manteve a igreja de pé enquanto Jesus estava sepultado. Ela foi quem esperou na ressurreição, enquanto os outros discípulos, né, ainda não tinham entendido sobre a ressurreição, não acreditavam, não sabiam o que ia acontecer. Para eles tudo tinha perdido, né? Eles estavam desanimados, né? Decepcionados. Poxa, acreditamos no Messias e ele morreu, e aí? E agora? Mas Jesus já havia falado: haverei de ressuscitar 3 dias após a minha morte. Mas ainda assim eles não tinham compreendido. Então Maria é esta que sustenta a igreja viva em meio à morte de Cristo. Maria foi a que deu sustento à Santa Igreja. Maria foi a única que manteve-se firme, fiel, acreditando na promessa do Senhor na sua ressurreição. Então, meus irmãos, temos que meditar isto. Meditar esta descida de Cristo à mansão dos mortos, resgatando todos aqueles que estavam esperando. Adão, também seu pai, São José, que morreu antes da paixão de Jesus, e a todos os profetas e santos que estavam lá esperando, que hoje gozam da visão beatífica. E também Maria, essa figura de coragem, uma coragem incomparável, soube ver seu Jesus morto, não desesperou-se. Claro que sentiu uma dor profunda, uma espada de dor em seu coração, como já dizia o profeta Simeão, mas não desesperou. Isso que nos é importante pegar de reflexão a exemplo da Virgem. Vamos sentir dor, mas nunca devemos desesperar. Nunca devemos perder a esperança no Senhor. Maria soube ser esta mulher e soube confiar na promessa de Deus. Soube confiar naquilo que seu próprio filho falara e ensinara, que ele iria ressuscitar. Então ela soube confiar e ela sabia muito bem disso. Então ela foi quem manteve de pé a igreja, enquanto mais ninguém acreditava. Todos os discípulos, né, digamos assim, desiludidos, entre aspas, com Jesus, porque ele havia morrido, então pensaram que as vidas deles estavam sem sentido, porque Jesus tinha morrido, mas esqueceram na parte que Jesus ressuscitava. Mas Maria sabia e sustentou a igreja por meio da sua fé e da sua fortaleza, que devemos imitar no dia de hoje. Estes pontos, meus irmãos, durante o dia devemos meditar. E quero convidar a você, quando fordes na vigília pascal à noite, é louvável e se pede que vá mesmo, porque é a missa mais importante do ano, é a celebração mais importante de toda a nossa vida como católicos. Então devemos sim participar. Ah, mas a missa é longa. Meus irmãos, nem se comparam ao que Jesus fez por nós, então seria o nosso mínimo para Jesus. Mas, enfim, peço que prestem muita atenção na liturgia como um todo, a bênção do fogo novo, o círio que entra na igreja, que é a luz de Cristo, a representação da luz que é o Cristo, que ilumina as nossas vidas, a igreja toda escura, ou seja, a nossa escuridão, as nossas trevas, aquele círio que entra, que é a luz de Cristo, que ilumina nossas trevas, que dissipa toda a cegueira dos vícios, por meio da sua ressurreição. A liturgia da palavra, por que tantas leituras? Por que 7 leituras do Antigo Testamento e mais 2 do Novo? Totalizando as 9 leituras, né? Porque ali se contam, através destas leituras, as principais leituras que resumem a salvação da humanidade. Por isso que elas são lidas. E, meus irmãos, prestem muita atenção naquelas leituras que vocês vão entender que tudo faz sentido. São as leituras escolhidas como principais para nós entendermos a história da salvação por inteiro. Então, meus irmãos, é uma liturgia belíssima. É uma liturgia belíssima, que nos faz ver a luz que é Cristo que ressurge dos mortos, e que essa luz que ressurge ilumina também a nós, nos livrando das trevas do pecado. Possamos, meus irmãos, participar bem deste domingo, deste sábado santo, que já é a liturgia do domingo, e exultar de alegria, pois o Senhor há de ressuscitar. Ainda hoje, até a hora da vigília, é silêncio, é meditação, é recolhimento, assim como fizemos ontem, pois Jesus ainda está morto. Mas já aquela esperança que já podemos sentir, do Cristo que ressurge dos mortos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.